Para você que se liga na Casa Aqui, está no ar mais um CasaCast, episódio de número 22. Eu sou Edson Santos e estou aqui com o meu colega Adilson Moraes. Boa tarde, é um prazer, uma oportunidade estar presente aí nesse podcast com os convidados. Os nossos convidados especiais de hoje estão à frente da Hope Construções, uma empresa que foi criada em 2020 para a construção de casas de luxo e condomínio como Sense, aqui em Xangri-Lá, e também na Praia da Figueira, na Ponta da Figueira, em Eldorado, na Grande Porto Alegre. Eu tenho a honra e o orgulho de apresentar para vocês, ele que é advogado e empreendedor, Juliano Lopes, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado. E para fechar a nossa mesa também temos ele que já trabalha mais de 14 anos no ramo da construção civil, Gabriel Oliveira, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos aí, é um prazer para nós estarmos aí com vocês nessa tarde aí, aqui na Casa Aqui, então vai ser bênção aí. Vamos falar de obra, né? Que, aliás, corretor precisa entender, precisa conhecer a obra, então é sempre muito bom quando a gente recebe construtores e incorporadores aqui. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. A melhor experiência de compra e venda de imóveis é com a Casa Aqui. Acesse casaqui.com.br e venha ser um dos nossos clientes expert. A Casa Aqui está disponível, o CasaCast, na nossa plataforma do YouTube e também no Spotify. Você pode assistir esse e a outros programas que ficarão nas nossas plataformas. Muito bem-vindos. Eu gostaria de fazer uma primeira pergunta para vocês. Vou perguntar para o Juliano, se nós sabemos que a Hope é uma construtora que, apesar de ser jovem, né, 2020, mas em 2022 já empregou mais de 150 funcionários diretos, né, e construiu mais de 3 mil metros quadrados só nesse ano de 2022. Eu queria entender um pouquinho como é que foi a história, isso veio a partir de uma necessidade tua, como é que foi essa junção, como você conheceu o Gabriel e como é que montaram a sociedade? Pudesse falar um pouquinho para nós, Juliano? O Gabriel, na verdade, foi uma indicação, né? Começou nosso primeiro contato foi através de uma indicação de um grande amigo, do Maico. E eu procurei ele, na verdade, porque eu tinha a ideia de construir uma casa própria, uma casa para moradia. E eu já construía aqui na praia, dedicado à incorporação, dedicado à venda, né? Uhum. E o Gabriel foi uma indicação, enfim. Trabalhei com várias equipes diferentes e nunca tinha encontrado alguém, né, que assumisse com tanta responsabilidade essa função. Daí nos encontramos, começamos a construção da primeira casa, a primeira experiência. Lá no Ponta, né? Exato. Lá no Ponta. Lá no Ponta da Exato. No Ponta da Figueira. Projeto do Bassani, uma casa bem interessante, né? Um projeto beira-lago lá, que em princípio seria para minha moradia, né? Mas depois, até durante a obra mesmo, durante né, o processo da obra, já começaram a surgir outras demandas, outras possibilidades de negócio. E conhecendo o Gabriel, enfim, deu para, em pouco espaço de tempo, a gente criou uma empatia muito grande, né? Enfim, uma pessoa muito, muito do bem, na verdade, né? Então, e começaram a surgir possibilidades de negócio e a gente começou a abraçar junto, na verdade, né? O mercado imobiliário explodiu lá durante a pandemia, né? Foi algo, um crescimento surreal, vertiginoso, né? Enfim, e a gente muito alinhado. Por exemplo, a gente tem uma política de construir algo que faça diferença para as pessoas, né? Eu acho que esse é um dos principais valores da Hope, né? Claro que a gente tem a ideia da rentabilidade, é necessária a rentabilidade, né? Mas eu acho que até acima daquele conceito imediato de rentabilidade, a gente busca imóveis que façam a diferença na vida das pessoas, né? Eu acho que esse foi talvez um dos valores que nos aproximou bastante, além do profissionalismo, né, que é necessário, da capacidade de gestão de pessoas, que é um grande desafio dentro da construção, da capacidade de gestão de custo, otimização de materiais, enfim. Então, são vários aspectos, né? Uma convergência de interesses que acabou nos aproximando, né? Bastante, enfim, em pouco tempo. Né? Que legal. Além de tornarmos sócios, primeiro a gente se tornou amigo, né? Nos conhecemos, tivemos, como o Jean disse, uma grande empatia assim, um pelo outro. Nos tornamos amigos, né? A gente pôde conhecer assim, rapidamente um ou outro, os princípios, né? Eu creio que isso foi o que nos aproximou bastante, assim, foi essa
fusão dos princípios, né, Juliano? Uma convergência, Isso, né? que houve, assim, os valores. princípios muito parecidos, valores, né? E aí, na verdade, veio do Juliano, assim, o convite, né, para nós ter a sociedade. Eu fiquei muito surpreso na época, porque é difícil, né, um cliente virar um sócio, né? E aí fiquei até meio apreensivo, assim, como é que seria. E foi muito natural, assim, tudo muito natural, né? O Juliano é um cara acima da média, assim, na questão do trato, na questão da organização, um cara que é muito fácil de lidar, né? E aí a gente conseguiu fazer isso ser uma coisa natural. E aí começamos, né? Começamos lá no Ponta, estamos lá até hoje, com inúmeras obras, né? Show. E aí viemos para a praia também, foi aquela explosão da pandemia, tivemos muitas obras, acho que teve um ano que tinha, sei lá, 16 obras, né? Total, assim, na pandemia ali. E aí a gente está aí tocando, né, a Hope aí agora. E tem que ter organização para organizar isso tudo, né? Sim, tem sim. o pessoal todo trabalhando. E eu até a gente acompanha no Instagram ali e tudo, né? E como tu contou, a Hope, né, que é a construtora, nasceu de uma realização pessoal tua, né? Daí viu como é que era o trabalho do Gabriel e vocês expandiram para, né, fazer obras para terceiros, enfim. E como é que surgiu a ideia, né, do nome da Hope? Como é que foi essa parte aí? Eu tenho bem presente até isso aí, né? Foi veio do Juliano. Tenho bem presente, assim. Eu me lembro que eu estava indo pro Ponta, né? E com alguns projetos em andamento. E eu pensava muito justamente na questão de algo que fizesse diferença, né? Porque, tipo, a construção acaba sendo um imóvel, mas acima de ser um imóvel é um lar, né? Então, a gente tem aquele encantamento, enfim, pela nossa casa, né? E eu me lembro que nós estávamos no meio da pandemia, no meio não, mas no início, enfim, né? Exato, próximo assim do início. Acho que é no verão, né? Acho que um pouquinho depois, acho que era maio, e já havia um lockdown, enfim. Eu me lembro que eu estava indo pro Ponta ver uma H6 lá, a construção de uma casa lá no Ponta, e eu pensando, eu disse, poxa, no meio desse caos total, né? Enfim, algo que está fazendo a diferença na minha vida é justamente a construção, né? Enfim, e fui lá para ver algumas questões, enfim, como é que estava tudo tranquilo, porque naquela época havia inclusive a paralisação das obras, né? E daí eu pensando, sabe, já tinha a ideia de empreender no ramo de construção, incorporação, na verdade, já empreendia, né? Mas não através de uma empresa, muito através da pessoa física. Mas tinha a ideia de formar e constituir essa empresa, e pensei num nome que fizesse sentido, né? E nós, no meio daquele caos, né, da pandemia, eu pensei, poxa, Hope, esperança, né? Enfim, esperança de tempos melhores, né? Esperança de tempos melhores, exatamente. Eu me lembro que eu liguei pro Gabriel, foi no mesmo momento assim que passei, eu liguei pro Gabriel e tal, a gente já havia conversado em formalizar uma parceria e tal. E daí surgiu o nome da Hope, né? Bem naquele momento que era o que nós precisávamos, era de uma esperança, né? Porque era algo atípico, ninguém sabia o que ia acontecer, era tudo bloqueado, né? E foi bem nesse meio aí que vocês começaram a parceria, foi um né? pouquinho antes até do superaquecimento do mercado imobiliário, né? Foi um pouquinho antes, assim. Nós já vínhamos falando sobre isso. Sim, nós já tínhamos a parceria já, assim, a palavrada, né? Falado, até inclusive a gente já tinha comprado um terreno no Blue, lembra? Foi antes do pouquinho da pandemia ali. Foi no verão, acho que ali que a gente comprou o primeiro terreno. Ah, sim, lembra? verdade. A gente ia fazer uma casa já em parceria. Né? Já tinha, já havia. Daí mesmo. só foi realmente, a gente teve a necessidade de ter o jurídico, né? A PJ ali, né? A empresa, e aí a gente, vamos estabelecer então esse nome. E a Hope, né? A esperança, ela está ligada diretamente com a construção. Sim. Porque ou tu tem esperança de um novo tempo numa casa nova, ou tu tem esperança de obter lucros com o teu investimento. Então está totalmente ligado à construção, né? E quando ele falou, cara, foi algo assim muito... Bateu, né, Jânio? A gente tinha duas opções, né? Era choice, que era escolha. Na verdade, eu pensei em choice também, né? A gente, mas a Hope... Aí quando tu falou, cara, é Hope. É né? Hope. E uma coisa que pegou, assim, né? As pessoas... Sim. Falando da parte de marketing, é um nome curto, que pega fácil. Hope Construções tem uma boa zona, ficou muito bom. Trabalhamos só na parte visual ali, daí, da Hope e tal, e ficou bem bacana. Daí tem a logo, com a casinha ali e tal. E o
lema ali, o nosso, a frase ali, que é Hope construindo o surpreendente, né? Cantando. Show de bola. Hoje vocês constroem para vocês e constrói casas sob encomenda também, sim, né? Exato. Sim. A gente atua nessas duas frentes, né? Corporação, incorporação né? Tanto própria, na parte né? de incorporação Sim. quanto na parte de construção para o cliente final. Então a gente faz essas duas frentes hoje, tanto aqui na praia quanto também na capital, né? Em Porto Alegre, ali em Eldorado. Hoje nós temos casas à venda, né, que a gente está construindo aqui, né? E já algumas que nós já vendemos, algumas casas aqui também, né? A gente tá Show. Só dentro do Blue a gente vendeu já 3 ali, que foram, né? E tem mais agora, mais essas aí que a gente está construindo. Então, a gente procurou e vir para esse nicho também, porque a gente consegue imprimir nas nossas casas, né? Bem ali a nossa marca, a nossa identidade, a nossa qualidade. Tanto que nós vendemos a última casa agora no Blue ali, a casa não estava nem pronta, né? Exato. Só o cliente entrou na casa, viu o material. Nós estávamos agora mesmo numa loja de revestimentos, escolhendo os revestimentos da casa. E aí o Juliano tem um feeling muito aguçado assim, nessa questão do que é a tendência. Eu sou o cara mais da construção, da organização, sou o cara que faço mais essa parte construtiva, né? E o Juliano é esse lado da construtora que tem esse toque final, que tem esse conhecimento do que é tendência. Confesso que buscar sempre imprimir uma identidade, né? Por mais que muitas vezes o imóvel seja para incorporação, mas investir naquilo que se acredita, que se encanta, na verdade, para mim é fundamental. Por mais que muitas vezes essa necessidade desse encantamento ele baixa a margem de lucro, enfim, mas justamente naquela questão que nós comentamos de construir algo surpreendente, que encante, Sim. A gente sempre tem essa necessidade de necessariamente investir o suficiente para ficar algo diferenciado, digamos assim, num padrão acima, né? A gente sempre busca um padrão acima, claro, busca viabilizar isso economicamente. Às vezes, mas não é o principal, né, Juliano? A gente quer realmente entregar um produto que seja diferenciado naquele ambiente onde ele está. É claro que aqui na praia, a gente falar em alto padrão é mais o mesmo, porque aqui tudo é um polo, né? Mas, por exemplo, a gente está construindo no Ponta, e aí quando vai fazer lá, o padrão, tentar sempre sobressair ao padrão do condomínio. Tá fazendo no Blue, a gente fez um padrão mais alto. Vamos fazer no Sunset, fazer no Sense. Sempre tentar sobressair dentro daquele nicho para poder também ter essa liquidez mais rápida também. Exato, ter o destaque, né? Ter o encantamento em relação aos... Mas, claro, tudo dentro do seu ticket, dentro da sua viabilidade econômica. Né? Aqui na praia a gente costuma dizer que o nível, a régua é bem alta. Né? Porque sempre teve lá no início dos anos 80, aquela competição para ver quem construía melhor, quem entregava melhor casa, o melhor edifício. E isso quem ganhou foi os clientes, porque recebiam sempre o melhor do que estava, do que tinham comprado, enfim. E quando você fala lá fora, a minha mão de obra é da praia, isso é visto com outro olhar, porque eles entendem que aqui, quem constrói aqui, constrói em qualquer lugar do Rio Grande do Sul, porque é referência no estado e também fora dele. E vocês fizeram casas para venda ali, para terceiros, tanto no Riviera também, né? Sim, no Riviera. Para terceiros, no Blue. No Sunset, no Sense. Nós estamos fazendo 2 no Sunset. No Sense Celebration. Até do Sense vocês fizeram, eu acho que em 2020 pegaram para fazer 2 casas, né? 400 metros cada uma. Sim. Estavam uns 800 metros de obra. Como é que foi essa... Esse foi um desafio, né? Porque foi bastante metro quadrado ali, deve ter tido... Ali era uma incorporação de uma outra empresa, né? E nós fizemos a execução, né? Ali dessas casas, foram umas do lado da outra ali do Sense. E realmente foi um desafio, mas o produto final ali ficou excelente, né? E a gente fez uma outra também, numa outra quadra, e para venda também. E, cara, é um desafio, são casas grandes, mas a gente está acostumado, né? Por exemplo, lá no Ponta da Figueira não tem nenhuma construção menos de 500 metros das nossas lá, né? Todos nesse padrão. Então, assim, depois que a gente entra nesse nicho, né, esse A+, né? E, na verdade, é esse nicho que nós estamos querendo escalar, né? Que a gente está ficando nesse nicho que a gente entende que é o nosso lugar. Que tem um déficit aqui no litoral, né? Com a parada dos condomínios aí que deram,
Hoje a gente tem agora virão aí o Royal Lake, que eu acho que é um condomínio que vai ficar mais ou menos no mesmo padrão, e o Season. Sim, Né? sim. Porque hoje nós temos aí... e o Los Cobos, que agora Esse é o próximo. É o próximo. Mas os últimos 2 anos estacionou, porque o Sense, que era a bola da vez, com essa paralisação, por isso que a gente migrou, né, até, né, Juliano? Que a gente se obrigou a migrar para esses condomínios assim, que não são... Onde podia construir. Isso. O Sense tem 16 obras ali já aprovadas para quando liberar aí. Tá para liberar uns pontos, então já tem 16 já aprovado, né? A verdade esse é o nicho que nós acreditamos que nós queremos atuar, né, Juliano? Sim. Não há mais, né? Sim. Não há mais. O Los Cobos, para mim, ele vai ser sempre por mais que os outros venham com uma pegada mais de inovação e tecnologia, mas é por causa do endereço. Beira-Mar, só 86 lotes, então ali para mim vai ser o Los Cobos é muito similar, assim, o padrão, para mim e para nós, eu acho que é o mesmo padrão do Porto da Figueira. Similar, assim, é o que se iguala mais, assim. Sim. A gente tem que... Eu, particularmente, tenho uma curiosidade muito grande para ver quais vão ser os projetos que vão ser construídos lá. Falando em projeto, eu vi que vocês, na Ponta da Figueira, vocês executaram o projeto do Biazus, que é nosso parceiro aqui, também já gravamos um CasaCast com eles. E do João Bassani, né, que faz os projetos bem legais, os designs bem as fachadas bem bacanas ali. Quando você contrata, quando algum cliente contrata vocês executam o projeto daquele arquiteto? Vocês normalmente escolhem? Como é que é esse processo? Depende a de gente cada, opção, cada né? situação. Tem opção. Sempre que nos pedem referência, a gente indica, né? Indica esses profissionais, claro. Porque a gente conhece o E depende do deles, condomínio também, né? A gente tem que entender que é isso. Por exemplo, o Biazus é nosso parceirão, né? Atualmente a gente está executando lá 2 obras dele. Né? Já tem um terceiro, né, Juliano? Sim. Mas do Ponta da Figueira, o João, as nossas casas que nós fizemos para venda em corporações próprias, projetos do João, né? Inclusive lá 2 obras do Ponta da Figueira, projeto do João, né? São um outro parceiraço nosso. Só que aqui na praia, por exemplo, tem que fazer uma leitura, né? O Biazus, onde é que o Biazus se enquadra, né? Sim. Tu vai ver o Biazus Essence, Enseada, será no Los Cobos, né? Hoje fica mais complicado botar, por exemplo, enquadrar o Biazus num Sunset da vida. Sim. Até por causa do padrão construtivo, do custo. Né? O próprio tamanho do terreno que limita um pouco o arquiteto a fazer os projetos. Ele, como ele trabalha com bastante curvas. Mas tem outros vários, né? A gente trabalha hoje, atualmente a gente executando projetos da Dani Fontoura, que é uma arquiteta também que está fazendo bastante coisa para nós, da Pilar e do Lucas Castilhos. Estou fazendo também um projeto para ele ali no Sunset. Então nós transitamos muito bem, né, neste meio dos arquitetos, que é fundamental, né? Tanto nós quanto eles, né? Acho que a gente precisa do outro, a gente trabalha junto, alinhado, e aí também botando mais uma turma no nicho aí, desse nicho fundamental que são os corretores, né? Claro. Que são vocês, que a gente tem também uma grande parceria. Fazem tudo acontecer, na verdade. Então assim, eu creio que são 3 nichos, assim, 3 pontas, né, que caminham juntas, né? Sim. Que é a corretagem, o cara que capta o cliente, que traz para nós, que sabe, que vende a praia. Na verdade, o corretor é o que vende a praia, que vende o sonho. Isso aí, vende o sonho. O arquiteto que projeta o sonho, e nós que executamos o sonho. É isso aí. Simbolizado aqui, ó. O tijolinho que representa a obra, o capacete. Aqui é a nossa escala, que representa o arquiteto. E a caneta, que é o corretor que fecha os negócios. É fundamental, sabe, Edinho? Nós valorizamos muito. Nós não somos daqueles que não valorizamos, né, o corretor. Os meninos nos conhecem, né? Me conhecem o Juliano. Sabe que a gente jamais quer... da importância e da relevância do trabalho de vocês. Nós não somos daqueles que acham que o corretor é dispensável. Pelo contrário. Nós entendemos que o corretor, sim, é indispensável para que as coisas fluam. Né? Tanto que a parceria de vocês começou através de um corretor, né? Sim, que é o Maico da Mentors, né? Isso, Maiquinho. Foi através dele ali que vocês grande parceiro. Começou essa parceria. É aquilo, o corretor faz essa parte, é aproximar, né? Do construtor, do arquiteto. Né? Eu digo isso porque às vezes, né, nessa alta competição que está acontecendo na praia, por que aconteceu? Esse boom, né, que deu na pandemia, que acabou gerando assim entre nós, né, os construtores, que a gente tem notado. Muitos empreiteiros, né, viraram construtores, porque tem uma diferença do empreiteiro para o construtor. Sim.
E aí gerou muitas empresas, né? Então, assim, o que acontece com isso? Incha o mercado, né? A oferta aumenta de mão de obra, e aí acaba que alguma coisa vai ter que ser feita para que todos esses sejam contemplados com obras. E alguns entendem que vou dar uma curva no corretor daqui a um pouco, para mim não ter que gastar esses 6%, eu consigo dar esses 6% para o cliente, né? Nós não, nós mantemos essa parceria com os corretores, todos que vêm por intermédio de corretores a gente mantém, de seguros, a gente baixa o nosso, né, a nossa renda lá, o que a gente vai ser o nosso lucro para poder contemplar o corretor, né? Que eu creio que é fundamental. Não, isso é porque assim, hoje você construir uma casa, para pegar o terreno e construir uma casa, estamos falando de uma economia de 30% a 35% do que você comprar uma casa pronta. Então, então a gente indica construtoras, como a Hope, enfim, para que façam essas construções para os nossos clientes, porque às vezes você não consegue entregar a casa que a família realmente precisa, ou falta um detalhe, alguma coisa. E assim, você consegue comprar o terreno e você entrega um projeto feito prontinho, especialmente para aquela família, enfim, com todas as necessidades ali, e com uma economia de 30% a 35%, que se eu for comprar uma casa pronta que não vai agradar toda a família, né? É muito difícil quando você vende um imóvel que vai dizer, esse imóvel agradou todo mundo, 100%, é mais complexo. E na construção, assim, você consegue literalmente concretizar o sonho daquela família ali e transformando aquilo numa obra. Indicando um bom construtor é um sonho, né? Você não pode virar um pesadelo, né? Tem pode isso. virar um pesadelo. E ainda mais aqui, por isso que a gente sempre tenta, mais ou menos, endereçar o cliente com quem vai construir para não se tornar um problema, né? Porque como tem a demanda é muito grande, tem gente que não faz um trabalho bom, muitos problemas de impermeabilização nos imóveis aqui, então umidade, isso né? E não tem depois que infiltrou, né? Vocês que sabem mais construção é complicado. É que a gente sempre fala, né? Obra é muito além do metro quadrado. Não é só metro quadrado que a gente se precifica, por isso que tem casas de 1 milhão, tem casas de 25 milhões, porque tem muito mais do que metro quadrado. São vários fatores que implicam nisso aí. E sempre fala em obra, a gente pensa assim, obra eu vou gastar muito mais e vou levar mais tempo do que eu estou projetando, principalmente em reforma. Mesmo você contando com isso. Então, todo mundo teve alguma dor de cabeça relacionada à obra. Então, quando a gente vai indicar alguma construtora, realmente tem que ser assim para minimizar assim, e não ter dor de cabeça nenhuma para o cliente da gente. Uma coisa bem importante, assim, né? Nós que construímos assim e que construímos para terceiros e também empreendimentos, é que, cara, a praia ela é um gerador de problemas. Né? Nós não enfrentamos os mesmos problemas em Porto Alegre do que na praia. A praia é um gerador de problemas pelo clima, pelos os condomínios serem todos gerados e criados em cima de banhados, solo, e o pior dos agravantes, que é a maresia. Então, assim, é inevitável. Se o consultor vir aqui e dizer para vocês que vai construir uma casa e que ele vai ficar 5 anos sem ter um problema nenhum, eu já tenho tempo suficiente para dizer para vocês que isso não é uma verdade. Sim. Entendeu? Sim. Vai ter problemas. Irão ter problemas. E quanto menos usar a casa, mais problemas vai ser gerado. Casa quanto menos usada, mais problemas tem. Casa fechada é um veneno para problemas, né? Para acontecer problemas. Agora, um dos nossos diferenciais que nós temos como construtora, e é um lema nosso, aí um tema nosso de nós realmente ser comprometido com isso, é esse pós-obra. Entendeu? Essa clareza, essa franqueza naquilo que aconteceu alguma coisa, a gente está disponível. Não construímos para não acontecer nada. Sim. Mas se caso acontecer, por tudo isso que eu falei que pode gerar, nós estamos sempre disponíveis, nosso telefone está sempre ligado e não temos tido problemas, né, Juliano? Até graças a Deus, né? Mas esse é o diferencial da nossa empresa. Os clientes se tornaram amigos, na verdade. Então, isso é um ótimo sinal, na verdade. E a gente tem a ideia sempre da longevidade, né? Isso, parceria. Vida, na verdade, a vida profissional, minha vida e o Gabriel também, profissional como um todo, seja na advocacia, seja na construção, seja na incorporação, a busca é sempre pela longevidade, né? Enfim, não pelo resultado imediato, mas uma caminhada que esteja sempre, né, buscando crescer, enfim. E justamente nesse contexto é que a gente busca atender sempre os clientes da melhor forma possível. Eu experimentei bastante problemas no início lá das primeiras casas que eu construí para
para mim, Sim. na verdade, enfim, que eu contratava outros construtores. Então é algo que se busca sempre não deixar o cliente desamparado nunca, na verdade. Eu acho que isso foi uma das coisas, né? Eu até ia comentar isso antes, acabei me esquecendo, que o que nos ligou, assim, o Juliano sempre teve uma grande vontade, né? E gosto. O Juliano é apaixonado por obra, né? Até assim, talvez tenha mais do que eu, assim, apaixonado por obra, gosta de se envolver. Resultado final, né? Na verdade, a atividade começou na primeira casa que eu construí, foi até aqui no litoral. E quando eu vi o resultado final, assim, sabe? Pô, me encantei. Isso eu acho que foi 2013, se eu não me engano. Me encantei, eu disse, pô, não vou continuar, não vou parar na primeira. E daí já vendi, já comecei a construir outras, enfim. E aí, na nossa parceria, ele encontrou essa segurança, né, que daqui a pouco é o que eu precisava, né, para continuar e dar esse start, né, porque tu tinha feito mais uma e tinha dado uma segurada, né, tava com ela Sim, só na... fiz uma no Riviera. No Riviera, lá, mas, geralmente construí a casa em um ano e essa demorou uns 2 anos e meio. Se arrastou, Tive muito problema. E aí, foi uma casa bem interessante, o projeto. Terreno grande, muito bonito, um terreno que eles em Lausanne, né, que abre com 30 metros de fundo, a casa toda, os quartos, as suítes, 3 suítes com sacada virada para o lago. Era uma casa. Um arquiteto gosta, né, de pegar um daqueles ali, porque tem bastante coisa para criar ali. Sim, o Riviera tem essa característica de terrenos os terrenos grandes, no mínimo 12 por 28, e aí tem aquelas que ele começa com 10 e abre. Com 14 e terminava com 30. É enorme. A casa tinha 350 metros. 350 metros. A casa que tiver no Riviera é enorme, né? Show de bola. Pessoal, em nome da casa aqui, eu queria agradecer demais a presença de todos vocês aqui e desejo sucesso e nessa continuidade com a Hope Construções. Mateus 7, versículo 24, diz: edifica a sua casa sobre a rocha, que mesmo que venha chuvas e tempestade, ela ficará de pé. E eu desejo isso para a consultora de vocês. O Gabriel é da aldeia aqui, a gente já se conhece há algum tempo. Eu acabei conhecendo hoje, assim, então a gente deu para ver no brilho do olhar de vocês, assim, que vocês têm paixão pelo negócio que vocês fazem, e é isso que a gente gosta de vender e gosta de trabalhar. Para encerrar, eu gostaria de repetir uma frase que fez parte do meu discurso no prêmio do Sinduscom em 2019, que é: o mundo aplaude os construtores, aqueles que ousam fazer alguma coisa e deixar o seu legado. Então, encerro o caso aqui de hoje aplaudindo vocês. E para você que está nos assistindo, até o próximo CasaCast. Aí.